Oi, gente! Nós estamos falando sobre vasos de honra, vasos de ira e o pecado. Em 1 João 1:8 diz assim: se disseres que não tem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Na história da igreja, as pessoas são justificadas dos seus atos maus, alegando que está bem com Deus. João, ele diagnosticou uma tendência da humanidade que todos os seres humanos, eles pecam e ninguém pode dizer que não peca, porque está enganando. A partir do momento que você é regenerado pelo Espírito Santo e se torna um vaso de honra, os pecados que antes eram vícios que você tinha, cobiça, vaidade, de roubo, adultério, inveja e outros, você não vai ter mais prazer em fazê-los. Isso não quer dizer que você não vai pecar com outras coisas, tipo fofoca, porque não existe categorias para cada pecado. E Paulo, ele disse que não há um justo sequer. Então ninguém é puro, sem pecado, santo, como o Messias veio e ficou sem pecar. Então nós temos que andar na luz, ou seja, ter ele como direção. O Messias, ele fez o resumo dos mandamentos, que é amar Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. E você não consegue fazer isso se não tiver o Espírito Santo te guiando. Um resumo, entre vasos de honra e vasos de ira, a única diferença é que os vasos de honra, eles recebem a graça. E a graça, ela é regeneradora, ela transforma, ela faz a metanoia. E Apocalipse 22:11 fala assim: aquele que é injusto continua sendo injusto, aquele que é impuro continua sendo impuro, e aquele que é justo continua sendo justo, aquele que é santo continua sendo santo. Então, no livro de Daniel e no livro de Apocalipse, nós vemos que está selado até os finais dos tempos para ocultar o seu conteúdo, esse livro. As pessoas continuam agindo conforme a sua natureza espiritual. Os caídos continuam sendo caídos e os santos continuam sendo santos. E quando o Senhor vier, ele retribuirá a cada um conforme as suas obras, tanto os ímpios quanto os justos. Em Apocalipse 22 fala: abençoado aquele que pratica os seus mandamentos, para que eles tenham direito à árvore da vida e possam adentrar pelos portões da cidade. Porque ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os desvassos, os assassinos, os idólatras, qualquer que ama e pratica a mentira. E eu, Jesus, enviei-me ao anjo para testificar destas coisas na igreja. Eu sou a raiz, a descendência de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então ele está falando aqui: abençoado e gracioso o evangelho da nova vida, a nova cidade eterna, que nós vamos entrar no portão e nós vamos ter o direito à árvore da vida, que nós perdemos pela razão do pecado. Este acesso quando nós entramos ao portão da árvore da vida, nós temos esse acesso pelo Messias. Então, ele também fala dos acessos dos pecaminosos, que esses daí são os pecados, ele fala. E também fala que é um direito de Davi, então ele é um descendente direto. E quando ele fala que quem ficarão de formas, que são os cães, os feiticeiros, assassinos, os idólatras, quem ama ou pratica
a idolatria, ele tá falando dos vasos de ira. Em Apocalipse 21, do 7 ao 8, fala o seguinte: aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu filho. Mas os medrosos, incrédulos, abomináveis, assassinos, devastos, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos terão a sua parte no lado de fogo ardente e de enxofre, que é a segunda morte. Então nós vamos ver aqui que a parte de cima eles estão falando dos vencedores, dos vasos de honra, que herdará todas as coisas e serão chamados filhos de Deus, filho do nosso Pai, do nosso Criador. Mas quem não crê, que aí ele vai determinando cada um deles, vão ser lançados no fogo ardente de enxofre, que vai ter a segunda morte. Então eles estão falando que nessa categoria vai pro lago de enxofre, no inferno. Por mais que você cometeu algum desses pecados, você tem a graça. E pela graça esses perdoados foram perdoados, não existe mais. Por que esses vasos de ira não foram perdoados? Porque eles não acreditam na graça, porque eles não acreditam, não têm fé, porque a fé é um dado pelo Pai. Então eles não têm essa fé para acreditar no Messias. Então nós vemos aqui que o Pai faz distinção de quem é injusto e de quem é justo, e quem é impuro e quem é santo. Ele sempre faz essa distinção do povo dele e o povo que não pertence a ele, que será lançado no lago de fogo. Em Mateus 10, 15 fala assim: na verdade vos digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Esse capítulo ele está falando que aqueles que não recebem a mensagem, os discípulos que não acolherem nenhum vice, que rejeitavam o evangelho, eram indignos. E o Pai ele estava destruindo Sodoma e Gomorra por causa da sua perversidade. Em Gênesis 19, do 22 ao 24. E Jesus ele também declarou em Mateus 11, do 23 ao 24, que até mesmo aquelas cidades de má fama teriam que se arrepender se tivessem ouvido a palavra anunciada, se tivesse testemunhado os sinais que ele faria. Como o justo, como eles estão falando que o injusto vão ser julgado com menos tolerância do que Sodoma e Gomorra, são os vasos de ira que não aceitaram a palavra do Pai. E o Pai ele não faz acepção. O Pai ele salva tanto o rico como o pobre, quanto os reis e contra os escravos. Nós temos que entender que o nosso Pai, quando ele cria, como ele que criou, ele já sabe se ele vai manifestar o bem ou o mal. Porque ele que escreveu a história, ele que criou. Então ele já sabe se ela vai para o lago de fogo ou se ela vai para o céu, que é o novo céu e a nova terra. E a graça, ela que venham filhos, que é o Messias, ele não tem como perder. O que o Pai determinou para ele, que somos nós, os eleitos, os santos, o vaso de honra. Eu quero finalizar aqui com Romanos 8,17. Se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus, herdeiros com Cristo. E se então nós sofremos com Ele, e que também nós sejamos glorificados juntos. Todos nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros, herdeiros com
com o Messias, nós somos unidos a Ele no sofrimento, mas também no nosso destino futuro. Assim como Ele está na glória, que é 1 Timóteo 3,16 e Hebreus 1:3, assim também nós seremos glorificados junto a Ele. O que é de fato compreender o sofrimento? É participar com Ele no madeiro, entender a graça. Quando você recebe essa fé para crer neste mundo, você sofre demais, porque nós somos estrangeiros. Eu quero que você pense nisso, dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!